Oi pais, tudo bem? Meu nome é Mayara de Almeida, eu sou psicóloga infantil e nós estamos realizando uma série de vídeos falando a respeito de desenvolvimento infantil para você saber o que está dentro do esperado e quando a criança apresentar atrasos no desenvolvimento, o que você pode fazer para tentar estimular. Hoje nós vamos começar falando sobre o desenvolvimento da criança de 6 meses. E como cada criança tem seu tempo, as habilidades que eu vou apresentar aqui, que a criança precisa desenvolver, ela tem um período de 6 meses até os 9 meses, mais ou menos, para que ela consiga apresentar essas habilidades, tá bom? Então, a primeira é demonstrar interesse em um objeto que sumiu. Sabe aquela brincadeira do esconde, achou? E quando a gente pega um lençol, se esconde, né? E aparece, ou a gente se esconde atrás de alguma coisa. A criança, o bebê, ele não tem a noção de objeto permanente. O que isso quer dizer? Que ele não compreende quando algum objeto some, né, do campo de visão dele, que aquele objeto ou aquela pessoa continua existindo. Então é uma fase muito comum que os bebês começam a chorar muito quando a mãe sai do seu campo de visão, né? Porque eles compreendem que ela deixou de existir. Então, essa compreensão começa a se desenvolver e ela vai se consolidar alguns meses à frente ainda. Mas a primeira tentativa de compreender isso, né, esse conceito, desenvolver esse conceito de objeto permanente, é quando a pessoa ou o objeto some e a criança demonstra interesse em tentar olhar ali, será que, onde está? Né? Então, se você pode pegar um objeto, então uma forma de você estimular, né, ou até avaliar se a criança está demonstrando esse interesse, é pegar um objeto e tampar com algum lençol, né, e falar, cadê? Né? E veja se a criança tenta pegar, né, o lençol, o pano, o tecido, para ver o objeto ali embaixo, ou quando você se esconde, se ela procura, né, onde você está. Nessa fase, outra habilidade que a criança pode apresentar, né, precisa apresentar, é transferir um objeto de uma mão para outra, tá? Então, uma forma da gente estimular isso é dar um objeto para a criança e observar se ela passa para outra mão. Se ela não fizer isso, né, você pode dar um objeto para que ela segure e ao mesmo tempo você oferece um outro objeto para ela, né? Então, para ver se para ela pegar o outro objeto, ela transfere para outra mão, tá bom? Então a gente vai observando isso e como eu disse no início do vídeo, ela pode apresentar, né, esta habilidade de 6 meses até os seus 9 meses, mais ou menos. Duplicar sílabas. A criança, neste período, ela começa a ensaiar, né, as primeiras palavras, os sons na realidade. Então, é muito comum que o bebê consiga verbalizar ma, pa, pa, da, né? E para que a gente possa estimular isso, a gente conversa muito com a criança, né? E uma coisa importante com o bebê é nós darmos tempo de resposta para ele. Por mais que ele não responda efetivamente, né, ou que a gente não consiga compreender o que ele está dizendo, ele está de alguma forma tentando se comunicar. Então a gente conversa com a criança, pausa e espera o tempo de resposta do bebê, né? A gente não fica só falando. E o diálogo com o bebê é muito importante, né? Porque ele demora mais para desenvolver a linguagem, para ele reproduzir, mas a compreensão do que nós estamos dizendo já vai acontecendo muito antes, tá? Então, assim, a galinha pintadinha, a música do mamá, pá, 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 não é à toa que as crianças gostam dessa música. Só que um alerta, né? Quem me conhece sabe o quanto eu sou enfática em dizer o quanto eletrônicos comprometem o desenvolvimento da criança. Então,
use a música da galinha para você cantar, tá? A criança se desenvolve muito melhor e ela aprende a falar na interação com seres humanos ali, reais, né? Então, um eletrônico, por mais que seja um ser humano ali conversando com ele através do eletrônico, não vai desenvolver essa habilidade da mesma forma que a tua presença, a tua estimulação e o teu diálogo. Outra habilidade que a criança apresenta ali de 6 até 9 meses, né? É sentar-se sem apoio, tá? Então é justamente nesse período que nós começamos a introdução alimentar. Então, para a introdução alimentar, nós devemos observar alguns sinais de prontidão, né? E o sentar-se sem apoio é um deles. Então, quando o bebê já é capaz, porque sentar com apoio encostado numa almofada ou em algum lugar, até uma boneca de pano senta, não é mesmo, pessoal? Então, a gente precisa observar se o bebê é capaz de sentar-se e sem usar as mãos, ele conseguir esse equilíbrio do tronco, tá? Então, como que nós podemos fazer isso? Porque, logicamente, que quando a criança começar a sentar, ela ainda vai estar usando as mãozinhas para se apoiar, né? Como que a gente pode fazer? A gente oferece um brinquedo para ela, né? Então, a gente oferece um brinquedo para ela segurar esse brinquedo e ela ter que tirar dessas mãos do chão. E aí, a gente observa se ela está conseguindo se equilibrar. E ela pode desenvolver essa habilidade mais cedo, a partir dos 6 meses, ou demorar um pouco mais, né? Até os 6, 7, 8 ou 9 meses, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Observem aí nas crianças, nos bebês, as habilidades e brinquem bastante. Essa estimulação é muito gostosa, você vai se divertir e eles também, tenho certeza disso. Acompanhe os próximos vídeos que eu vou trazer as próximas fases de desenvolvimento aqui para você observar. Um beijo, até mais, tchau, tchau!